A Pendle se consolidou como um dos maiores protocolos dentro do DeFi, fazendo com que estratégias de otimização de rendimento viessem à tona, algo que antes não existia em cripto. E como se já não bastasse, eles trouxeram um novo produto que vai engolir o mercado de rendimento: Boros. Sim, o Boros vai revolucionar novamente o mercado. Nesse vídeo eu vou explicar o que é esse produto, quais são os usos de caso, quais os benefícios que esse produto vai trazer para o token e quais os riscos associados que ele vai trazer consigo. O Boros é, em essência, uma infraestrutura que permite a exposição a ativos que tenham algum tipo de rendimento. Não importa se o ativo está dentro do mundo cripto ou se pertence a um mercado tradicional. O único requisito é que exista um oráculo confiável, capaz de coletar e transmitir os dados de rendimento desse ativo para dentro da blockchain. Os oráculos são contratos inteligentes híbridos que estão conectados tanto on-chain quanto off-chain, e são eles os responsáveis por coletar informações fora da blockchain e trazer as mesmas para dentro da rede. O Boros é uma porta de entrada para qualquer tipo de mercado de rendimento, estando ou não em cripto, e de forma que ele facilite essa interação, essa negociação desses ativos, sem nenhum tipo de burocracia e com muita, mas muita eficiência de capital. O primeiro produto listado pela Boros não poderia ser outro: os contratos perpétuos. São mercados que movimentam trilhões de dólares por ano. Mas por que esse mercado é tão relevante? Na verdade, ele tem uma característica única, que é conhecida como funding rate, que nada mais é do que uma taxa paga entre comprados e vendidos para manter o contrato perpétuo sempre próximo do preço à vista, que é aquele preço do ativo que você, quando entra numa corretora, quer comprar. Então tem uma diferença entre o ativo que você está comprando, que a gente chama spot. Você quer comprar esse ativo, quer guardar na sua carteira, enquanto outros especuladores não ligam muito para ter o ativo. Ele quer basicamente se expor à volatilidade e ganhar dinheiro com a valorização ou a depreciação desse ativo em questão. Ou seja, o funding rate é uma taxa que visa equilibrar o mercado. E essa taxa geralmente é paga em corretoras, sejam elas centralizadas ou descentralizadas. Quando o funding rate está positivo, quem está comprado paga a taxa para quem está vendido, não importa se ele tem lucro ou não. E quando o funding rate está negativo, ocorre ao contrário: quem está vendido paga uma taxa para quem está comprado. Na maioria das vezes, o funding rate é positivo, então isso significa que quem aposta na alta precisa pagar para quem aposta na queda. Mas o problema é que esse funding rate é extremamente volátil. Em alguns momentos, ele pode ser de apenas 2%. Mas em cenários de euforia pode facilmente saltar para 10, 15 ou até mais de 20%. Para um trader ou mesmo para uma instituição, isso é um grande problema: a falta de previsibilidade. E aí que entra o Boros. Ele permite que esse funding seja convertido em uma taxa fixa. Então imagina a diferença entre operar sabendo que o máximo que você vai pagar é uma porcentagem fixa, em vez de correr o risco de ver essa taxa disparar para mais de 15, 10, 20%. E esse é o tipo de mudança que pode transformar completamente a dinâmica dos perpétuos atualmente. Bom, dito isso, chegamos à conclusão que atualmente o Boros atende a 3 grandes grupos de usuários, cada um com seus propósitos. O primeiro grupo são os especuladores. Para eles, o Boros é mais uma ferramenta para lucrar com distorções. Por exemplo, se alguém fecha um contrato pagando 5% fixo e recebe um funding rate de 10%, ele basicamente está recebendo 5%. Estou pagando 5%. Estou recebendo 10%, eu estou recebendo 5%. E isso acaba gerando oportunidades constantes de arbitragem e de ganho especulativo. O segundo grupo é de traders alavancados, que é um grupo conhecido por se expor bastante ao risco. Ou seja, eles precisam se defender de alguma forma caso o mercado vá na direção oposta ao seu trade. Imagina um trader com uma posição de 10 milhões de dólares alavancado em 10 vezes. Ou seja, ele botou 1 milhão, está alavancado em 10 vezes, é como se ele tivesse 10 milhões. Caso o funding rate dispare, por conta de uma euforia do mercado, a conta dele pode ser rapidamente corroída, né? É lógico, ele precisa ter um colateral, uma garantia depositada geralmente nessas corretoras, então esse colateral, essa garantia que ele depositou, vai sendo corroída rapidamente à medida que o funding sobe. Com Boros, esse trader pode se proteger pagando apenas uma taxa fixa, o que garante uma previsibilidade e melhor eficiência de capital, visto que ele sabe exatamente quanto que ele vai precisar pagar dentro daquele período. Um outro grupo são institucionais, fundos, tesourarias de protocolo e market makers, inclusive um grande protocolo como a Ethena, que é bem conhecido no mercado cripto. Muitos deles utilizam estratégias de arbitragem comprando o ativo
à vista e vendendo no perpétuo para lucrar com um funding rate. Então pensa dessa maneira, você comprou um Ethereum e também vendeu um Ethereum. Só que você comprou esse Ethereum e colocou num staking, numa Lido, por exemplo. E a sua operação que você está vendida, você fez em qualquer exchange, pode ser na Hyperliquid, pode ser na Binance. Agora imagina, quando você tem a valorização do Ethereum, você praticamente não está ganhando nada, porque você está comprado em um Ethereum e vendido em um Ethereum. E quando cai a mesma coisa. Então, para que você vai fazer esse tipo de operação? Bom, o funding rate geralmente é positivo. Então, como você está vendido, né, quem está comprado tem que te pagar essa taxa. Então, é essa taxa que você recebe. E muitas empresas, muitos protocolos conhecidos de cripto utilizam dessa estratégia. É esse funding rate, é essa taxa que eles recebem, que eles distribuem, por exemplo, para os token holders, que são basicamente as pessoas que acreditam no projeto e que alocaram ali um capital para receber algo em troca. O problema aqui é que, como o funding rate ele oscila, não tem como você garantir para aquele usuário que ele vai receber 10%. Hoje pode ser 10%, amanhã pode ser 11%, mas semana que vem pode ser 7%, porque o funding rate ele é muito volátil. E é aí que a Boros, para esse grupo de traders, também age de uma forma absurda, simplesmente mágica às vezes. Eles podem transformar isso em um fluxo fixo e previsível dentro da Boros. Então, ao invés de ficar oscilando entre 5%, 8%, 12%, 7%, dentro da Boros durante um determinado prazo, você pode receber uma quantidade fixa de rendimento, facilitando inclusive atrair mais usuários, visto que você está diminuindo os ruídos em torno de como o protocolo vai assegurar aquele yield, como que ele vai assegurar aquele rendimento para os seus usuários. Então, esse mecanismo da Boros é simplesmente genial, porque ele traz à tona a previsibilidade. E a previsibilidade é algo muito valioso hoje, principalmente no mercado de cripto, porque à medida que mais institucionais, mais baleias, mais players grandes, com grande capital, começam a entrar nesse mercado, a previsibilidade começa a ter um papel crucial, porque você quer ter um cronograma, você está se planejando, você precisa atrair usuário, você precisa pagar taxas. Então, quanto mais previsível for, mais fácil fica você se planejar, não só para ter usuários, mas também para manter as suas operações. Então agora a gente tem uma ideia de como funciona de fato, para que serve a Boros. Só que não é bem uma mágica, esse dinheiro não cai do céu. Só que antes de explicar essa mecânica de como funciona o Boros, ou a Boros, não sei como é que o pessoal está falando, é muito importante eu explicar para vocês qual é a diferença entre você ser um comprador ou um vendedor dentro da Boros. Então tem uma diferença aqui. Basicamente, quando você está comprando, você está assumindo que você acredita que a taxa, o funding rate, vai subir. E quem está vendido, você está assumindo uma posição bearish, uma posição pessimista. Você acredita que essa taxa, esse funding rate, vai cair. Então, como é que funciona na Pendle? Então, um caso para a gente conseguir imaginar aqui seria o seguinte: nós temos um comprador e um vendedor. E na Pendle, quando você compra o que eles chamam de YU, ou seja, Yield Unit, uma unidade de rendimento, seria a tradução, significa o seguinte: se você comprar um Bitcoin, um BTC, que seria um YUBTC, não significa que você tem um Bitcoin, tá? Significa que você está se expondo à taxa, ao funding rate de um Bitcoin. Então, resumindo, vamos supor que um Bitcoin está a $100 mil e que a taxa agora é de 10%, certo? O funding rate é 10% na Binance. E vamos melhorar ainda mais para facilitar o entendimento. Vamos supor que ao longo de um ano o preço do Bitcoin não oscilou, ficou em $100 mil na média, e que na média o funding rate foi 10%. Você vai receber então, depois de um ano, 10%. É claro que você não esperou um ano para receber, você foi recebendo ao longo de um ano, todo dia, um pouquinho de taxa aqui, um pouquinho de taxa ali, que somados dá 10% ao ano. Isso te daria $10 mil. Ou seja, a Pendle ela já tem indiretamente uma grande eficiência de capital. E eu nem estou falando da alavancagem, porque a alavancagem está presente na Pendle, tá? Se eu não me engano, até 1.9x agora. Então isso significa que
mesmo sem se expor a um grande risco de liquidação, porque quem mexe com alavancagem tem um risco de liquidação, você já tem um ganho de uma eficiência de capital absurda. Você imagina, com menos de $1.000, você poder ganhar $10.000. Isso é 10x em um ano. É muita coisa. Só que é lógico, eu estou falando apenas do funding rate. Quando você é um comprador dentro da Pendle, você recebe o funding rate, mas você paga uma taxa fixa. Você está otimista? Ó, beleza, tá 6%. Você está disposto a pagar 6%? Não vai mudar. Você vai pagar 6% até terminar o contrato. A Boros funciona com contratos, assim como a V2 da Pendle também funciona com contratos. Então, às vezes pode durar 1 mês, 2 meses. O contrato que tem agora dos dois mercados é 30 dias. Significa que daqui a 30 dias vai expirar esse contrato, certo? Você vai ter que pagar essa taxa fixa até expirar o contrato ou caso você feche a posição. Você não é obrigado a ficar nessa posição. Você pode simplesmente comprou, passou 5 minutos, desistiu, mudou de ideia, você vende. Tá, mas Paulo, para quem que eu tô pagando essa taxa fixa? Ok, e eu tô recebendo de quem esse funding rate? Porque você paga para alguém e recebe de alguém. Aí que entra a pessoa que está vendida no mercado. A pessoa que está vendida, ela acredita que a taxa vai cair. Então, para ela é interessante pagar a taxa. Concorda comigo? Se você acredita que determinada taxa vai cair, no caso o funding rate, eu quero pagar essa taxa. Eu acredito que essa taxa vai cair ao longo das semanas. Quanto mais tempo passar, menos eu pago. E você vai receber, sabe aquela taxa fixa que o comprador vai pagar? Você que está vendido recebe essa taxa fixa. Então é assim que funciona na Pendle. A pessoa que está comprada paga uma taxa fixa para quem está vendido, beleza? E quem está vendido paga uma taxa variável, ela paga o funding rate que está lá na Binance, que o Oráculo vai lá e pega. Esse funding rate oscila, tá? Ele não é fixo, ele oscila. Então essa taxa, que é o funding rate que está oscilando, é a taxa que você vai pagar para quem está comprado. Então é assim que funciona a mecânica. O dinheiro não, simplesmente a mágica não acontece do nada, né? É a parte e a contraparte. Mas como é que de fato acontece essa negociação? Esse sistema ele é sustentado por um livro de ordens, mais conhecido como Order Book, e por provedores de liquidez, LPs, né, muito conhecidos no DeFi, tanto na Uniswap, tanto na Curve, a Balancer, tá? São pools de liquidez, que basicamente vão auxiliar e garantem maior liquidez para o mercado. Um exemplo prático, imagina que um trader acredita que o funding vai subir. Ele entra comprado em uma taxa fixa de 6%. E caso o funding rate dispare para 12%, ele vai estar pagando 6% e recebendo 12%. Ou seja, ele está recebendo 6% de lucro. Agora imagine outro caso. Você é um trader e acredita na queda do mercado. Você está vendido. E você assumiu o determinado acordo. Você vai receber 7% fixo e vai pagar o funding rate. Então vamos supor que o funding rate está 7%. Você está recebendo 7, paga 7. Você não tem lucro. Mas passou uma semana, o funding rate agora é 2%. Ou seja, você tem que pagar 2% e você recebe 7% fixo. Isso significa que você está recebendo 5%. Então também é uma operação lucrativa. E por que esse sistema ele é tão mágico, né, do ponto de vista dentro do mercado cripto, que é um mercado conhecido por muita volatilidade? Você está trazendo certeza para os usuários, você está trazendo basicamente uma previsibilidade que hoje ela tem um alto custo. Se você consegue mostrar para o seu usuário que ele vai ter um determinado rendimento durante um determinado período, isso tem um valor muito alto, porque as pessoas hoje elas dependem de planejamento, elas dependem também de planilhas, principalmente institucionais. Eles têm despesas, eles têm custos e eles têm certas metas. Às vezes, não faz sentido para ele querer buscar um ganho de 19%, 18% e correr o risco desse ganho ir para 4%, 3%. Às vezes, é preferível para ele ter um ganho de 12%, garantido, um ganho fixo. Então, isso realmente, de fato, traz muito valor para o mercado, traz muito valor para a Pendle, que é protocolo que está oferecendo esse tipo de produto, esse tipo de serviço, podemos dizer. Mas é claro que nem tudo são flores, então esse novo produto da Pendle, o Boros, traz consigo sim alguns tipos de risco e eu vou estar abordando com vocês agora quais são os principais riscos que ele pode sim apresentar para os seus usuários. O primeiro risco seria associado aos contratos inteligentes. E assim como todo projeto DeFi, não seria diferente com o Boros, tá? Ele depende de contratos inteligentes que estão sim suscetíveis
há algumas falhas ou alguns bugs que podem desencadear preocupações com os usuários e também algumas falhas na infraestrutura. Uma solução para isso são as auditorias, que tendem a corrigir ou pelo menos minimizar bugs ou falhas que seriam muito prejudiciais aos protocolos. E o lado positivo é que a Pendle, desde que lançou a sua versão 2, que trouxe aquela ideia de tokenização de rendimento, nunca sofreu nenhum tipo de incidente grave, o que acaba gerando uma grande confiança por parte do mercado como um todo. Traz muita credibilidade e afasta um pouco esse receio dos contratos inteligentes. O segundo seria o famoso Bad Debt, que seria uma dívida ruim. O que de fato seria essa dívida ruim? Bom, esse é um risco clássico muito presente no mercado de derivativos. Se uma liquidação não acontece no tempo certo, o protocolo pode assumir um prejuízo para cobrir a diferença. Um exemplo, uma posição deveria ser liquidada em 2% de queda, ou seja, tem alguém exposto em algum determinado ativo dentro da Boros e ele deveria ser liquidado com uma queda de 2%. Só que por algum problema do algoritmo, ele não é liquidado nesse percentual. E o que acontece? O vencedor da operação, porque se uma pessoa perdeu, outra pessoa ganhou. Então a contraparte vencedora dessa negociação, ela tem que receber a parte dela, porque ela lucrou, certo? Só que como o protocolo falhou em executar de fato essa liquidação dos 2%, é o próprio projeto que precisa tapar o buraco. Ele vai ter que pagar a parte vencedora dessa negociação. E para mitigar isso, a Pendle implementou diversas maneiras, diversos mecanismos para inviabilizar esse tipo de problema. Ela implementou margens de manutenção, liquidações automáticas e um mecanismo conhecido como auto-deleverage, que eles chamaram de Global Deleverage. Eu estou falando em inglês, mas basicamente é uma desalavancagem global. Inclusive, é um mecanismo utilizado pela própria Binance e outras corretoras. Esse mecanismo ele visa impedir, basicamente, se você está lucrando muito, o mercado está indo ao seu favor, então para você está ótimo. Só que tem uma contraparte, tem uma pessoa que está vendida na posição oposta à sua, que está perdendo dinheiro. Então ele deveria ser liquidado em um determinado patamar. Só que o mercado sobe muito. Ele deveria ser liquidado aqui, a ordem só foi executada aqui. Então a corretora acaba forçando o seu lucro. A sua posição é fechada, você não está mais comprado. Você está lá com lucro realizado, lucro bacaninha, bonitinho, lucrou, bacana, mas você não está mais comprado. Porque isso evita a possibilidade de o mercado continuar subindo e o trader não ter dinheiro suficiente para pagar por isso, porque ele estava muito próximo de ser liquidado. Bom, e o terceiro risco seria o risco dos oráculos. Como os dados vêm de fora da blockchain, existe sim o risco de manipulação até mesmo atraso. E a solução está no uso de provedores confiáveis desses contratos inteligentes, como a própria Chainlink. Beleza, agora que nós já conhecemos quais são os riscos, o que vem à frente para a Pendle? O que o time, o que a equipe está preparando no roadmap? Qual é o próximo passo? Beleza, nós já temos agora o trading de funding rate, a negociação dessa taxa dentro da Boros. Mas quais são os próximos passos? Eu assisti algumas entrevistas do CEO da Pendle, que é o Tiene, e realmente fiquei muito empolgado e quero compartilhar com vocês um pouco do que ele falou em relação ao roadmap. Quais são os próximos passos que a Pendle quer dar nos próximos meses, nos próximos anos. O próximo passo para eles é incluir outros ativos, como a Solana, a própria Hyperliquid, e integrar mais exchanges, porque hoje apenas a Binance, apenas o funding rate da Binance está sendo coletado. À medida que o tempo passe, a ideia é pegar funding rate de outras exchanges, sejam elas centralizadas, como a Bybit, ou até mesmo descentralizadas, como a Hyperliquid. Outros rendimentos que estão por vir também é o staking e o lending, que está presente nesses protocolos que trabalham dentro da área de money market, como a Aave, por exemplo. Então, no médio prazo, vai ser possível especular sobre taxas de staking, como as do Ethereum, que são taxas que variam até pouco. Então, como a Pendle traz essa eficiência de capital, essa oscilação, mesmo sendo baixa, ela vai ser interessante. Ou sobre juros de protocolos, de empréstimos, como eu disse, que a gente pode incluir a Aave e a própria Fluid. E o passo mais largo, é lógico, seria em relação aos mercados tradicionais. Então, no futuro, a Boros pode sim integrar até ativos como títulos do Tesouro dos Estados Unidos e taxas de referências globais, como o próprio LIBOR, que servia como uma referência para empréstimos interbancários. Então, agora nós já falamos sobre diversas coisas e, de fato, o que interessa é o seguinte: qual é o impacto de tudo isso no token Pendle? A Boros e esse novo sistema dela vai gerar uma receita significante? Essa receita de fato vai ser distribuída para quem está fazendo staking, para quem é detentor do token Pendle?
Em relação a algumas taxas, podemos dizer aqui do que está compartilhado na parte de documentação do Boros. Então, toda vez que alguém abre uma posição na Pendle, seja ela uma pessoa que está comprando ou uma pessoa que está vendendo, quem compra vai pagar 0,2% a mais e quem está vendendo, que é aquela pessoa que recebe aquela taxa fixa, ela vai receber 0,2% a menos. Resumindo, a Pendle vai coletar 0,4% do total de capital que ela vai ter. Então, um exemplo, vamos supor que hoje o TVL em relação a Boros é de $1 bilhão. Olha que maravilha. Se a gente pensar 0,4% em cima de $1 bilhão, são $4 milhões, tá? Então, aparentemente parece pouca coisa, mas não é. É realmente uma grana considerável. Então, esses 4 milhões, a princípio, eles iriam para a tesouraria, eles iriam para a Pendle. Mas com certeza eles vão distribuir parte desses 4 milhões, nesse exemplo hipotético que eu dei, é lógico, eles vão distribuir parte dessa receita para os detentores de tokens. Embora não tenha nada documentado no tokenomics da Pendle, eu vi sim algumas entrevistas do CEO, tá? O TN, afirmando que sim, a Boros vai ter uma parte da receita destinada aos token holders, porque não faria sentido não distribuir uma receita para quem está apoiando a Pendle há tanto tempo. Além disso, tem uma taxa de 0,05% para cada operação, cada negociação que é feita. Então, se você comprou, passou 5 minutos, vendeu, e aí no dia seguinte você comprou de novo, você está pagando 0,05% em cima do montante que foi negociado. É claro que isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de investimento, só que é muito difícil a gente olhar para a Pendle e não ficar otimista, não ficar, sabe, eufórico com tanta novidade que eles estão trazendo e a gama de possibilidades absurda que a Boros vai proporcionar. Porque hoje nós temos somente, né, esse mercado especulativo em cima do funding rate. Mas imagina o que o futuro nos aguarda. Imagina nos próximos meses quais tipos de produtos não podem, né, ser listados ali. Tive muito prazer em fazer esse conteúdo para você que é entusiasta de cripto e quer de fato aprender coisas novas dentro desse mercado. E tem uma coisinha que eu sei que você pode fazer para me agradecer. Se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe, mas principalmente se inscreva, porque dessa maneira o YouTube entende que esse conteúdo ele é muito relevante. É um conteúdo que fez você se inscrever nesse canal que é tão pequenininho, só tem 11 inscritos. E eu tenho certeza que eu vou agregar ainda mais para você que está aqui me assistindo, que gosta de um conteúdo mais simples, um conteúdo mais direto. E o meu objetivo aqui é simplificar cada vez mais esse tipo de conteúdo para que você saia daqui com aquela vontade de aprender cada vez mais. Vejo você, um abraço.